Eleição do ano que vem, Misael, depois de novas críticas a Tarcísio de Freitas, o deputado Eduardo Bolsonaro admite que pode apoiar o governador aqui de São Paulo em uma eventual corrida à presidência da República contra Lula. Como que se deu essa fala nesse contexto, esse posicionamento do parlamentar? É um apoio, mas sem entusiasmo, sabe? Eduardo Bolsonaro, ele fez uma publicação dizendo: se Lula estiver de um lado, eu vou estar de outro. E aí ele se refere a Tarcísio, só que ele não poupa críticas também. Primeiro, ele fala que se Tarcísio for o candidato do sistema, e ele define assim: Tarcísio é o candidato do sistema, então ele vai apoiá-lo. Mas como eu mencionei, não tem esse grande entusiasmo, porque parece que ele não quer perder o protagonismo, ele não quer que a família Bolsonaro perca o protagonismo. Então ele não poupa críticas, afirma que Tarcísio não representa um perfil confiável para a direita, porque na opinião dele, Tarcísio de Freitas dialoga demais. Então Eduardo Bolsonaro, mais língua afiada, um posicionamento mais radical, e na opinião dele, Tarcísio de Freitas, que anda bem pelos corredores de centro-direita, dialoga demais, e ele não vê isso como um ponto positivo. Então ele até disse em uma entrevista para o UOL que não dá para pintá-lo como de direita, pois na análise dele o governador se comporta como um tecnocrata de centro, disposto a manter diálogos com forças que ele considera comprometidas. Eduardo Bolsonaro também fez questão de dizer que, mesmo diante da possibilidade de apoio, ele não pretende enganar os eleitores e mantém reservas quanto ao caráter e às intenções políticas de quem pode se beneficiar da prisão do pai dele. Ele que já fez várias críticas, inclusive a aliados, não apenas a Tarcísio de Freitas, mas, na opinião dele, muitos líderes partidários aproveitaram dessa situação de inegibilidade de Jair Bolsonaro e se aproveitam disso para tentar as eleições ao Planalto no ano que vem. Inclusive, ao citar a família dele, ele fala que Flávio Bolsonaro seria uma pedida melhor do que Michele Bolsonaro, que o irmão dele estaria mais preparado para tentar as eleições ao cargo da presidência do ano que vem. Então, como eu mencionei, Tarcísio de Freitas aparece como o nome preferido nos bastidores para ter essa bênção de Bolsonaro. A gente só deve saber disso até o comecinho de abril, quando há aquele período, né, para deixar os cargos, mas sem entusiasmo. Eduardo Bolsonaro deve ajudar, mas sem comemorar. Tiago? Pois é, mas é uma primeira manifestação nesse sentido, mas claro, como a gente sempre vem dizendo aqui, só os meses vão dar essa resposta. Até daqui a pouquinho, Misael. Deixa eu chamar a Dora Kramer e o Cristiano Vilela. Ô Dora, esse pode ser o primeiro indicativo de um apoio da família, Tarcísio de Freitas, e por mais que isso já vem sendo aventado há muito tempo, um posicionamento de Eduardo Bolsonaro, mesmo, como o Misael fala, mesmo de uma certa maneira envergonhada, vamos dizer assim, pode ser já um indicativo? Olha, Tiago, é uma fresta, né? Não é uma abertura, mas é uma fresta. Se a gente juntar isso com o fato do governador Tarcísio de Freitas estar falando num assunto que é de interesse nacional, que é essa questão de prisão perpétua e tal, é uma abordagem assim muito que se presta muito a gente naquele vai e vem que estamos aqui sempre tentando detectar sinais e aqui ou ali de qual será o caminho do governador Tarcísio de Freitas. Eu acho que dá para interpretar dessa forma como você colocou. E tem também aquela questão, acho que foi ontem ou anteontem, que o governador falou da organização do campo da direita para 2026, sem tornar essa decisão condicionada a uma palavra do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele já não fez ele citou o Bolsonaro, mas não fez essa conexão direta. Ele disse que o grupo vai decidir e vai se organizar. Então, se a gente for juntando pedacinho por pedacinho, de repente, Tiago, a gente consegue montar esse quebra-cabeça de uma forma mais próxima do que vai ser a realidade. Ô Vilela, essa fala dele sobre a prisão perpétua, o próprio Misael falou que é uma tentativa até de mostrar para um eleitor que ele vai querer buscar no ano que vem
para chamar a atenção do combate à violência e à segurança pública. Agora, não só a discussão se isso tem espaço de ser discutido no Brasil, mas e ele? Que eleitor que ele quer atrair? Pois é, Thiago, nesse momento eu vejo que o foco do governador Tarcísio é o eleitor de direita, o eleitor conservador, até para forçar, de alguma forma, esse movimento, que foi objeto do comentário da Dora, que é o movimento de unificação do segmento conservador em torno da candidatura de Tarcísio de Freitas. Num segundo momento, eu visualizo que para o ano que vem, caso eventualmente esteja consolidada a sua candidatura nesse segmento, aí eu vejo que deverá rumar para o centro, buscar agregar o eleitor de centro, no sentido de construir uma frente antilulista, fazer com que aquele eleitor que pode pender para a direita ou para a esquerda acabe indo para o lado de Tarcísio, que é uma figura mais palatável, mais amena, mais moderada. Mas, nesse momento, a gente vê claramente, não apenas por esse episódio, mas por declarações anteriores, um evidente movimento mais à direita, justamente para a construção dessa união em torno do seu nome.